Onde estão suas prioridades na vida? Onde está o seu coração, seus focos e seus esforços? Você se preocupa com o amanhã? Onde você gasta a sua energia com o tempo que você tem? Assista esse vídeo e vamos aprender o que a Bíblia fala sobre o que é realmente importante e o que é vaidade. E para falar sobre o tema, nada melhor do que pegar um homem que foi agraciado por Deus com muita sabedoria. Ele foi um homem que experimentou muitas coisas nessa vida, que foi Salomão. Tanto na vida pessoal, financeira, amizades, prazeres. Tanto que no versículo 8 de Eclesiastes 2, fala que ele tinha até um harém cheio de mulheres para se esbanjar. Fala que ele teve ouro, prata. Se você ler Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 9, ele relata quantas coisas ele viveu, aproveitou nessa vida. Teve súditos, escravos, luxo, fez grandes projetos, muita coisa ele experimentou. Tinha a posição de rei, tinha o status, a fama, o poder e tudo que vinha, com esse privilégio de ser rei. Mas a pergunta que fica é: de tudo que ele viveu, depois o que ele concluiu de tudo isso? Vamos ver algumas palavras dele que fala sobre o assunto. Será que ter um bom trabalho, ser bem-sucedido, ter prazeres, riquezas, fama, poder, será que isso alimenta a nossa alma? Será que é isso que nós realmente precisamos? Olha o que diz no capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Claro que neste vídeo eu não estou aqui colocando problemas em trabalhar, mas que eu quero que você medite junto comigo é o extremo. Como está a sua vida? Onde está o seu coração? Tem pessoas que quando vão para o extremo, ela coloca o ser bem-sucedido, a não perder o emprego tão buscado, ela coloca à frente de muitas coisas, à frente da família, à frente dos princípios, à frente dos valores, toma o tempo todo para isso e esquece das outras coisas. Quem é pai, atenção aos filhos, quem é marido, atenção às esposas, ou seja, é como se a pessoa fosse escrava daquilo, é como se aquilo fosse um Deus para ela. O tempo dedicado só serve para aquilo, para essa busca. No versículo 18, sabendo disso e percebendo disso, ele entrou num dilema. Aí ele diz: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, porque terei que deixá-las para aquele que me suceder. Ele começou a analisar e pensou: todo esse esforço, quando eu morrer, eu vou entregar tudo isso para quem não esforçou igual eu esforcei. E sabe lá se elas vão tomar conta, das minhas posses, de tudo que eu conquistei da maneira correta. Tem vários versículos que ele vai chegando nesta conclusão. Tanto que no versículo próximo, 19, ele diz: e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que eu realizei com o meu trabalho, ou seja, com o suor dele, e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Ou seja, todo o esforço dele, todo o suor, toda a estratégia, toda a inteligência que ele aplicou e sabedoria poderia ser perdido se caso ele falecesse e deixasse para algum herdeiro dele. Olha o que ele diz no versículo 23 do capítulo 2 de Eclesiastes: durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Aqui ele não está dizendo que o trabalho é ruim, porque é sobrevivência, a gente sabe disso. Mas aqui ele está indo pelo aquele lado do extremo. A pessoa que só vive em torno disso, ela vai concluir que se ela não dividir o tempo dela entre trabalho, família, a própria saúde mental dessa pessoa, ela vai ser atingida. E aqui, por ele ter feito tantos esforços, projetos, quando a gente lê as passagens, ele foi um homem que construiu grandes coisas, coisas complexas, grandes obras, mas isso tomou um tempo dele que foi precioso, que não tem volta.
Como está você? Você é assim? Como você coloca o seu trabalho? Você é escravo do seu trabalho ou você usa ele para a sua sobrevivência, para o dia a dia? Você está bitolado? Você está colocando ele como um Deus, idolatrando? Esqueceu da sua família? Esqueceu dos seus princípios em prol do trabalho? E isso é errado. Mas agora olha junto comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, o que ele concluiu. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Parece muito simples esse versículo, mas ele fala muita coisa que, se a gente prestar atenção, atinge a nossa alma. Pare para pensar que a todo momento, de alguma forma, é como se a gente, para ser inserido na sociedade, tivéssemos que provar o tempo todo o nosso ser bem-sucedido. Hoje as pessoas, quando param você para conversar, quantas vezes aconteceu isso comigo? Fazia um tempo que eu não via a pessoa, e às vezes quando eu dava de encontro ali com aquela pessoa que eu não via há muito tempo, ela perguntava: oi, tudo bem? Como você está? Ah, onde você está trabalhando? Ou o que você está fazendo? Olha que interessante, ao invés de estar preocupado se eu estou bem com a família, se eu estou bem comigo mesmo, o interesse da pessoa é saber se eu estou bem sucedido, que lugar que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo profissionalmente. Percebe? Já aconteceu isso com você, tenho certeza. Comigo aconteceu várias vezes. Por quê? Nós somos criados dentro desse mundo capitalista como se a gente tivesse que provar o tempo todo que você tem que ter uma casa, um bom carro, um bom emprego, estudou, como se a gente tivesse que provar. E aí vira que, querendo ou não, entre aspas, indiretamente ou até mesmo diretamente, uma competição. É aquela velha história de olhar ali a grama do vizinho. Se ela está bonita, você vai de repente querer acertar a sua também para ficar igual. E isso aqui é pura vaidade. Salomão vai de encontro a isso. Ele percebeu isso com a sabedoria dele que Deus deu para ele. Ele foi percebendo essas coisas. Vamos ilustrar uma situação. Imagine que você tem sua casa numa rua, sua casa simples, de repente não foi acabada, não está da melhor qualidade. E à sua volta, todos os vizinhos começam a construir casas bonitas, imponentes. O que é natural da gente? Nós podemos ter vergonha de, nossa, a minha casa ela está diferente do padrão aqui da rua, preciso melhorar. E muitas vezes a pessoa, nessa pressão, sem ter condições, ela vai querer melhorar, ela vai querer ficar ali com aparência para se igualar às casas da vizinhança. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a todo momento nós pensamos assim. Nós temos que provar que a minha casa é bonita, que o meu carro é o melhor, que o meu emprego é o bom, que eu sou bem sucedido. Ou seja, o tempo todo nessa corrida. A gente chama isso até das corridas dos ratos, né? Querendo provar ali, um ciclo sem fim. E isso não sacia a nossa alma. E aí no versículo do capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele disse: descobri ainda uma outra situação absurda. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo e um trabalho muito ingrato. O que ele estava querendo dizer? De que adianta a pessoa ficar, de repente, num trabalho que ocupa todo o tempo dela, mas nesse exemplo aqui era um homem sozinho, não tem a companhia, de repente, de uma esposa, de um amigo, de um lazer, da sua própria saúde mental. Será que trabalhar assim é bom? Juntar riquezas assim vai me fazer muito no sentido para a alma? Pare para pensar. É isso que Salomão foi entendendo aqui com a sabedoria que Deus deu para ele. E Salomão chegou a concluir algumas coisas. Vamos ver algumas delas. Em Eclesiastes 4:6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O que ele está dizendo neste versículo? Que muitas vezes é melhor você ter o básico, o suficiente, do que ter muita coisa ou correr atrás de muita coisa e não ter paz, não ter uma vida, não ter uma saúde mental. Será que vale a pena? Ele chegou a concluir que é correr atrás do vento. Outra conclusão importante, Eclesiastes 1:18, ele disse: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Quanto mais sabedoria
sabedoria a gente vai tendo, a gente vai enxergando mais a realidade das coisas, das pessoas. A gente vai enxergando nós mesmos, o quanto somos pecadores errantes. Você vai enxergar também isso nas pessoas por causa do conhecimento e da sabedoria que você vai adquirindo. A sabedoria, ela tem um preço, porque você enxerga a vida como ela é, como as pessoas são. E muitas vezes você se decepciona com a realidade, pois ela é cruel. Você aprende e vê coisas que talvez antes você não enxergava através do conhecimento. Por isso que ele diz que traz sofrimento. Ele foi percebendo, por exemplo, naquele comentário, que as pessoas ficavam competindo umas com as outras por causa de vaidade, por causa de ego, por causa de ser bem-sucedido. E também ele teve a decepção com pessoas, porque ele começou a enxergar as intenções, muitas vezes, por trás de certas ações. E isso leva a gente ao sofrimento, porque muitas vezes são pessoas próximas que nós vemos a realidade nua e crua e muitas vezes nos decepcionamos. Então aquela pessoa que busca conhecimento, sabedoria só para satisfazer o ego dela, tome cuidado, porque pode ser que venha também esse preço aí a pagar do sofrimento e desgosto por toda a realidade que ela poderá enxergar. É por isso que ele concluiu que no Eclesiastes 12:13, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Porque se o homem não tiver Deus, trabalho para ele vira uma prisão. Ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem vida. Dinheiro vira um ídolo. A ansiedade vai o dominando e as conquistas ficam vazias. Em prol do seu trabalho, você está abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, do seu tempo que é tão precioso. Está equilibrada a situação? Você equilibra profissionalismo com lazer, com saúde mental? Você vive procurando provar para a sociedade que você é bem-sucedido, que você tem o carro do ano ou tem desejo de ter a melhor casa ou uma boa casa para não ficar por baixo? Se você pensa assim, cuidado, você está indo para um rumo errado. Que a gente aprende na Bíblia que isso é vaidade, é correr atrás do vento. E para encerrar, nada melhor do que o nosso Mestre, Jesus Cristo, o que ele nos ensinou sobre isso. Então Jesus contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem uma grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, isso Jesus falando: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou melhor, será tirada. Então quem ficará com o que você preparou? É por isso que lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 14 em diante, diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Agora reflita em tudo que nós falamos nesse vídeo. Uma coisa, todos nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o sustento para comer. Quem é casado tem as despesas familiares, tem a alimentação, as vestes, ou seja, nós temos as nossas obrigações como cidadão, impostos que pagamos, tem muita coisa que realmente a gente precisa do dinheiro. Mas o que nós estamos falando aqui é onde está o seu tesouro, porque a Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Se o seu emprego ele é maior do que Deus, maior do que a sua família, maior do que para você mesmo, isso é errado, isso é vaidade. Cuidado com isso. Se você usa o seu emprego para sobreviver nesse tempo que Deus te deu aqui, ok, mas não se apegue a muitas posses, não gaste sua energia querendo cada vez mais ser mais rico, ter mais posses, como uma questão de vaidade apenas, porque isso pode acabar com o seu tempo, você pode desperdiçar o seu tempo e no final, conforme a Bíblia mesmo diz, do pó saímos e ao pó voltaremos e não poderemos levar nada do que nós conquistamos para lá.
a não ser aquilo que nós vivemos, que nós fizemos e principalmente aquilo que nós cremos durante a nossa vida aqui, porque o que nós cremos vai definir a nossa eternidade. Por isso eu digo para você, o seu grande foco é crer em Jesus, estar com Jesus, porque aí sim você está juntando tesouros não nessa terra, mas você está juntando tesouros no céu. Que Deus abençoe a todos.